Você se acha feio ou feia, está insatisfeito com a sua autoimagem, com seu corpo, com seu modo de ser? Já ouviu falar no transtorno disfórmico corporal, mais conhecido popularmente como Síndrome da Feiura Imaginária? Esse problema existe. É um problema psicológico e hoje eu vou falar a respeito dele. Você está no canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa. Solta a vinheta. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começar a falar desse transtorno, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. É muito comum que nós nos preocupemos com a nossa imagem, com o nosso corpo, com a nossa mente e com as nossas emoções. Ir numa academia, fazer exercício físico, fazer yoga, aprender uma arte marcial, frequentar um shopping, ir a lojas, comprar roupas, se vestir bem, faz parte do nosso modo de ser atual. Todos nós gostamos de nos vestir com uma roupa bonita, todos nós gostamos de ter um cabelo bonito, um corpo bonito, mas existem algumas pessoas que acabam ultrapassando esse limite. E é justamente aí que entra esse transtorno, que é o transtorno disfórmico corporal, que é mais conhecido como a síndrome da feiura imaginária. O primeiro sintoma para quem tem esse tipo de transtorno é a preocupação excessiva. A pessoa ela passa a ter uma preocupação excessiva com o seu corpo, com o seu modo de ser, ela fica se olhando no espelho a todo momento, ela não gosta de uma parte do corpo dela, então ela se preocupa com aquela parte do corpo dela, ela acha que as pessoas estão notando aquela parte que ela teoricamente acha que está com defeito, está defeituosa. O segundo sintoma são os pensamentos obsessivos. São pensamentos que estão ligados a determinada parte do corpo daquela pessoa. Por exemplo, vou citar um exemplo. Suponhamos que eu acho que o meu braço ele não é tão musculoso, ele é um pouco fino. Então, se eu tenho esse transtorno, o meu pensamento ele vai ficar ligado diretamente ao meu braço. Então, qualquer pessoa que olhar para mim, qualquer pessoa que falar alguma coisa na rua, qualquer pessoa que olhar para mim, eu já vou achar que está olhando para o meu braço. Eu vou achar que está comentando do meu braço, que está rindo do meu braço. O terceiro sintoma são as compulsões mentais ou comportamentais em relação às obsessões. Por exemplo, aquilo que eu falei no início, né, que é muito comum nós irmos a uma academia, nos vestirmos bem, procurar melhorar o nosso aspecto físico, mental e emocional. Só que tem algumas pessoas que acabam exagerando. Ou seja, elas vão na academia, elas ficam o dia inteiro na academia, elas ficam o dia inteiro correndo, elas exageram. Normalmente você olha nas redes sociais, você vê aquelas pessoas que são muito musculosas. A pessoa ela já é bonita, você olha para ela, você vê o rosto dela, o corpo, você acha ela bonita, mas ela não está satisfeita com aquilo. Então ela precisa fazer mais e mais. Ela precisa se exercitar mais, ela tem que fazer mais exercícios, ela tem que meditar mais, ela tem que se vestir melhor do que ela se veste. Esse tipo de problema, gente, acaba causando alguns transtornos na vida da pessoa. Acaba atrapalhando a vida profissional, a vida pessoal e a vida social dela. Por quê? Porque a pessoa, ela já, no trabalho, ela é uma pessoa obsessiva, ela não consegue se concentrar no trabalho, porque ela sempre está com o pensamento voltado para, teoricamente, algum defeito que ela acha que ela tem, ela se acha feia, inadequada. No âmbito social, ela não consegue se relacionar com as pessoas, porque ela se acha feia, insatisfeita com a aparência dela, com o corpo dela, com o modo dela de pensar, de agir, de sentir. Então isso acaba atrapalhando demais a vida da pessoa.
para uma pessoa que é portadora desse transtorno, não adianta muito ela tentar resolver esse problema indo a uma academia, fazendo exercícios, mudando a estética do corpo. Porque mesmo ela fazendo tudo isso, ela vai continuar se sentindo feia. Porque esse problema ele não está fora da pessoa, ele está na mente da pessoa. Então, qual é o tipo de tratamento que tem que ser feito? Tem que tratar o modo de ser, tem que tratar a percepção dessa pessoa. Se nós voltarmos à antiga Grécia, mais ou menos há 500 anos antes de Cristo, como que as pessoas agiam naquela época? Os padrões de beleza estabelecidos naquela época, eles não eram iguais aos padrões estabelecidos na nossa época atual. Eram diferentes. Por exemplo, hoje em dia a gente até usa muito esses termos, né? Ah, fulano parece um deus grego, olha, ela parece uma deusa grega. Isso vem justamente dessa época que eu vou explicar agora. Por que que a gente utiliza essa terminologia? Porque as pessoas daquela época, elas se espelhavam em deuses. Ou seja, o padrão de beleza, ele não estava interiorizado na pessoa, como acontece hoje conosco. O padrão de beleza, ele estava fora da pessoa. Então, a pessoa, para ser bela, para ela se sentir bela e perfeita, ela tinha que se espelhar num Deus. E eles faziam imagens, esculturas de deuses perfeitos, teoricamente perfeitos, e que as pessoas, para se sentirem daquele jeito, elas tinham que se espelhar em deuses. A gente vê, é muito comum você assistir filme daquela época, as pessoas elas faziam muita musculação, tratavam muito o músculo, o físico, muito escultural, o físico das mulheres também, né? Então, esse era o padrão de beleza daquela época. Mas, o que aconteceu? O tempo foi passando, os anos foram passando, os séculos, e nós fomos nos desenvolvendo. Com a vinda da psicanálise freudiana, eu falo a psicanálise, é lógico que tiveram outros autores que estudaram a respeito disso, mas eu falo da psicanálise porque a psicanálise foi uma das iniciadoras desse modo de pensar. O padrão de beleza que antes era estabelecido fora da gente, ele passou a ser estabelecido em nós mesmos. Nós somos pessoas que estabelecemos o nosso padrão de beleza. Nós estabelecemos o nosso padrão de beleza. Tanto é que para algumas pessoas ser belo, às vezes a pessoa ela fala, bom, qual é o seu tipo de corpo preferido? Ah, eu gosto de pessoas um pouco mais gordinhas, eu gosto de pessoas um pouco mais magrinhas, eu gosto de pessoas que usam óculos, eu gosto de pessoas que não usam óculos. A pessoa para mim tem que ser mais baixa, para o outro tem que ser mais alta. Então, o padrão de beleza, ele é interiorizado em nós. E se você estipula um padrão de beleza que está fora de você, você acaba entrando no esquema que a gente chama na psicanálise de perda temporária da subjetividade. O que é isso? Subjetividade é aquilo que nós somos, é tudo aquilo que forma, que nos forma. É o nosso eu, é o nosso modo de pensar, nosso modo de agir e o nosso modo de ser. É onde reside todos os nossos padrões. Então, se você atribui a beleza a uma pessoa que está fora de você, que não está em você, mas está fora de você, você fala, nossa, que inveja, eu queria ser igual a essa pessoa é perfeita. Você tem uma perda temporária da sua subjetividade. É como se você se perdesse de você mesmo. Já que eu falei a respeito desse problema, como que ele pode ser tratado? A primeira dica que eu dou é procurar uma ajuda profissional, a ajuda de um psicólogo. Porque para quem tem esse tipo de problema, está passando por um problema de percepção. É um campo da psicologia que se chama Gestalt. A percepção dessa pessoa está desajustada. Um exercício muito bom que eu costumo passar para os meus pacientes e que ajuda muito no campo perceptivo é o exercício que eu chamo de real ou imaginário. Por exemplo,
qualquer pensamento, qualquer ação, qualquer atitude que você tiver com relação aos outros ou a você mesmo, por exemplo, se uma pessoa rir para você, ou se uma pessoa comentar algo, se você achar que estão olhando para você, ou que algo aconteceu com você naquele momento, tente analisar naquele exato momento se aquilo que você está passando é real ou imaginário. Comece a agir dessa forma em todas as situações da sua vida. Esse é um exercício muito bom para você começar a perceber como você está passando por um problema de percepção, como a sua percepção ela tem que ser ajustada. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, acione o sininho, curta esse vídeo, compartilhe e comente. Você está no canal Modo de Ser e eu sou o psicólogo e professor Flávio Lopes Barbosa.